RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Muito boa noite, amigos. Muito bem-vindos ao nosso Inteligência Emocional aqui na RDC TV. Nesta noite de domingo, você já está acostumado com o nosso Inteligência Emocional, falando desse assunto tão importante e fechando a programação da nossa RDC TV. Hoje, para conversar comigo, o treinador comportamental, coaching, e eu tenho uma gratidão de tê-lo aqui, porque a minha história dentro da inteligência emocional, da programação neurolinguística, começou justamente pelos treinamentos comandados por ele. Léo Berlese, que gratidão. Bem-vindo ao nosso Inteligência Emocional. Obrigado pela presença. Prazer estar aqui para falar sobre esse assunto tão importante na nossa vida, que é a inteligência emocional. Eu que sou um admirador, um estudioso, um aprendiz dentro desse assunto, que eu acredito que aqui no Brasil a gente engatinha nessa área, né? Precisamos fazer bastante aí para o desenvolvimento da inteligência emocional na nossa cultura, na nossa sociedade. E eu me lembro, Léo, que a primeira vez que eu ouvi o que eu trago como na minha carreira em vários aspectos, em entrevistas e até como ideia, e até posso dizer que o programa em si, ele vem a partir de algo que você me disse, para mim e para todos os outros treinandos daquela ocasião, lá em 2012, quando você disse a inteligência emocional tem que estar presente nas escolas, já que a gente erra muito com as nossas crianças, como pais, sem saber que está errando, e, consequentemente, uma comunidade escolar, e aí se envolve o professor, pais e mães, e os próprios alunos, de ter esse conhecimento. E foi aquele dia onde eu comecei essa caminhada, e que acabou culminando com esse meu objetivo de querer mostrar um pouco mais para as pessoas, passar esse conhecimento, que ainda é muito pequeno da minha parte, mas com vocês que são formadores disso, talvez um grande responsável por isso também seja você, por isso o meu agradecimento aqui no nosso programa, porque o Inteligência Emocional está aí é porque eu tive esse conhecimento lá atrás. Que bacana. E aquilo que você disse, eu continuo pregando aqui nas entrevistas que faço com os governantes. É preciso estabelecer alguma forma de a inteligência emocional estar presente nas escolas, principalmente as escolas públicas. Eu acredito que a inteligência emocional tem que estar em toda parte, né? Dentro da família, nas empresas, nas escolas. É uma coisa que determina quem a gente é, determina para onde a gente vai. É uma das coisas mais importantes e uma das coisas que eu mais tenho gratidão por ter essa admiração, gostar de estudar o comportamento humano. E entender o sistema límbico é fundamental, até para a gente entender para onde vai esse país, né? Agora, com a gente vendo essa questão política, essas discussões nas redes sociais, né? Como falta para algumas pessoas esse nível de inteligência emocional, para que a gente tenha um debate, né, produtivo e que a gente possa evoluir e não pessoas, às vezes, desfazerem amizades em função disso, né? Isso falta muito. É a intolerância, né, que é tão forte hoje nas redes sociais. Mas, Léo, eu sempre questiono aqui a todos os nossos convidados, primeiramente, aquilo que é o nome do programa. O que é a inteligência emocional na tua análise, Léo? Então, a inteligência emocional, para mim, é uma competência, né? E como toda competência, ela depende, né? A sua estrutura está em conhecimento, habilidade e atitude. Então, nada mais é do que a gente entender o funcionamento do sistema límbico, entender a interferência dele no nosso comando racional e reptiliano também, né? Nós temos a base da inteligência emocional, ela se dá também pelo entendimento de que a gente tem no nosso cérebro 3 comandos. Um comando que vai ser responsável por todas as nossas funções fisiológicas, o coração bater, a nossa digestão, respiração, sistema imunológico. Nós temos um outro comando que é o racional, que ele é relativo às nossas experiências, então a gente acredita em coisas, né? A gente tem gostos, pensamentos, crenças em função das nossas experiências de vida. E nós temos o sistema límbico, que o tempo inteiro fica enviando neurotransmissores, fazendo com que a gente tenha sensações prazerosas e desprazerosas. E esses três, eles interagem entre si, são em alguns momentos independentes, mas um influencia o outro. Entender essa influência faz com que a gente possa alinhar esses 3 comandos e a pessoa possa dizer, olha, eu vou fazer tal coisa e ela seguir fazendo isso. O desalinhamento desses 3 comandos, né,
ocasiona em algo que a gente chama de fábula do primeiro do ano ou fábula da segunda-feira. Que quando vai começar o ano, a pessoa começa a dizer, racionalmente, né? Ela diz, agora quando começar o ano eu vou estudar mais, eu vou correr, eu vou fazer dieta, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, ela diz porque ela quer aquilo, acredita que aquilo vai fazer bem. Só que se o seu sistema límbico não estiver condicionado da maneira correta, ele vai fazer com que a pessoa desista. Né? Existe também o desalinhamento provocando um auto-boicote. Como que uma pessoa em sã consciência iria se auto-boicotar? Né? Então, isso existe porque existe o sistema límbico. Como uma pessoa, o que faz uma pessoa fumar? É o condicionamento do sistema límbico gerando prazer quando ela ingere aquela substância, né? Quando ela traga aquela substância, e o desprazer quando ela fica um tempo sem suprir essa necessidade. Isso porque o sistema límbico foi condicionado. Então, o sistema límbico, a gente nasce com ele, digamos assim, neutro, e em função das nossas experiências ele vai se condicionando. E isso tem uma consequência, né? E às vezes as pessoas não têm consciência de como se dá isso, diz uma coisa e não consegue dar sequência. Então, a inteligência emocional é essa capacidade que a gente tem de entender o funcionamento do sistema límbico e fazer ele jogar a nosso favor e não contra. Né? Então, a gente passa por dificuldades na vida, a gente tem altos e baixos, e quanto mais conhecimento e habilidade a gente tiver para fazer as emoções jogarem a nosso favor, melhor para os nossos resultados, para ter performance na área profissional, pessoal, social. Então, eu vejo isso de fundamental importância na vida de todas as pessoas. E, de uma forma geral, cada um vai se desenvolvendo, né, conforme as suas experiências. E, às vezes, sem ler nada de inteligência emocional, as pessoas têm insights sobre como se comportam em relação a um tipo de emoção. Por exemplo, existem crianças que sabem que o melhor momento para pedir um presente para o pai é depois que o time do pai ganha, né? Então, tem criança que se ligou que nesse momento aumenta, porque quando a gente está alegre, a gente fica mais otimista. Então, aumenta a probabilidade da gente ser mais legal com as pessoas, né? Só que tem crianças que são filhos de pais fanáticos por futebol que não fizeram essa ligação. Então, a inteligência emocional, num nível superficial, é essa capacidade que a gente tem de entender o funcionamento do sistema límbico e saber o que fazer para que ele nos ajude e não nos atrapalhe. E, de uma forma mais profunda, a inteligência emocional, quando a gente estuda questões antropológicas, sociais, culturais, a gente é capaz de entender por que existem essas coisas que estão por aí, essa violência, né? Por que existem crianças que sentem prazer em ajudar outras crianças e existem crianças que sentem prazer em ver o outro se dando mal, né? E as crianças nascem neutras em relação a isso. As experiências que cada um tem vão determinar o condicionamento do sistema límbico e vão fazer com que essa pessoa busque essas emoções, na maioria dos casos, sem ter consciência disso. Então, a gente muitas pessoas vivem sem ter consciência de que esses neurotransmissores estão influenciando na nossa maneira de pensar e, por consequência, de agir. Então, se a gente quer ter melhores resultados, agir, né, com base no funcionamento do sistema límbico é muito mais eficiente, né? Então, hoje em dia, a gente vê inteligência emocional nos esportes, nas empresas, né, muito no processo de coaching. Quando a gente vai fazer um processo de coaching, a gente precisa entender que existem técnicas que vão mexer no racional e existem técnicas que vão fazer a pessoa querer mais aquele sonho e aí pagar o preço e acordar mais cedo e sair da sua zona de conforto, né? Então, como é importante a gente ter esse entendimento para ter uma sociedade melhor, uma vida melhor. Eu acho interessante, Léo, quando te fala sobre coaching, não que estejam errados os coaches que não têm a formação em programação neurolinguística. Sim. Mas eu considero que é fundamental para um coach ter esse conhecimento justamente para isso, para poder mexer com isso, aplicar uma técnica onde ele possa mudar um hábito, enfim. Eu acho muito interessante quando um coach se apresenta dessa forma. Ele tem essa formação em programação neurolinguística que pode influenciar, sim, o seu coach a partir desse entendimento. Sim. E eu vejo que alguns institutos, tá, não que eles estejam errados, mas muitos transmitem o processo, a metodologia de coaching com base nas ferramentas, né? Então, essas ferramentas, elas vão mexer, ora no sistema límbico, ora no sistema racional. Então, as pessoas saem de uma formação de coach sabendo, entendendo a ferramenta e que, metaforicamente, eu digo que os cursos hoje estão, na maioria deles, ensinando as pessoas a mexerem numa calculadora.
E elas sabem operar e vão ter êxito com isso. Só que o coaching, ele tem uma subjetividade muito grande. Não é matemático, não é tudo que tu disser para uma pessoa, para outra vai ser a mesma coisa. Cada um tem as suas experiências de vida, então como é importante a gente entender, né? Ó, essa ferramenta aqui no coach está mexendo no quê? É na motivação, é na competência que ele precisa de se desenvolver para atingir aquele determinado sonho. Então como é importante a gente compreender que dentro desse processo teremos questões racionais e emocionais também. Hoje em dia a gente vê, né, muito no meio corporativo que as pessoas são contratadas em função de uma questão técnica e elas são promovidas ou demitidas em função da sua inteligência emocional. Tem gente que tem consciência disso e às vezes a pessoa é promovida e não tem consciência disso, ou foi demitida e não tem consciência que foi o condicionamento do seu sistema anímico que determinou comportamentos que levaram ela a subir ou descer na empresa, né? Hoje em dia é fundamental que as empresas invistam nesse tipo de situação de inteligência emocional. E aí seja com um workshop, proporcionar um seminário para um funcionário. Eu acho muito legal, Léo, eu não sei se eu vou lembrar exatamente a frase, mas é entre o motivado e o técnico são mais o motivado. Já ouvi algo assim? Eu não teria isso como uma verdade absoluta, porque depende muito do tipo de atividade. Pode ser o técnico, pode ter o técnico motivado. Existem atividades onde a questão racional vai falar muito mais alto, né? E existem outras que a motivação ela é 90%, né? Então, hoje em dia, a gente vê nas empresas gestores com excelente inteligência emocional e sabem extrair a melhor performance de cada colaborador. Em função disso, sabem como dar um feedback negativo, algo para melhorar um comportamento, né? Existem técnicas para isso. Por exemplo, a técnica do feedback sanduíche. Primeiro, chama o colaborador na tua sala, dá um elogio sincero, genuíno, fala sobre aquele ponto a melhorar e encerra dando outro elogio. Aí ele sai, em nível inconsciente, ele sai como uma coisa boa, pô, que chefe bacana, me ajudou, e não com aquela coisa assim, o chefe está me chamando, né? Então, como é importante a gente ter esse entendimento. E existe também, né, Léo, estou estourando aqui o nosso primeiro bloco, e existe aquela ideia preliminar, até talvez por exatamente aqueles conhecimentos que a gente vai adquirindo na vida, que quando o chefe chama é para algo negativo. Olha, eu me lembro que numa empresa, olha, o chefe chamou na sala, vai ser demitido. Mas geralmente não era para isso, era para dar uma boa notícia, enfim. Os bons gestores hoje já estão sendo vistos como gestores que têm uma boa inteligência emocional e sabem conduzir todo o processo com isso, né? Nós vamos voltar daqui a pouco no segundo bloco com o Léo Berlese para falar mais sobre inteligência emocional aqui no nosso programa, que é claro também está à disposição nas redes sociais, você nos acompanhando via Facebook, via Instagram, via Twitter, no YouTube, você acompanha o Inteligência Emocional em todas as plataformas e participa através, está passando aqui embaixo as plataformas, também através do site www.rdctvdigital.com.br. Nossa produção da Alexia Ventura e da Nina Chari, com o Walter Castanho, com o Beto Tormes nas câmeras, nas imagens, o Anderson Furtado no áudio, o nosso Baroni comandando todo a nossa edição do nosso Inteligência Emocional, que volta daqui a pouquinho após o intervalo. Voltamos com Inteligência Emocional deste domingo, recebendo hoje o treinador comportamental e coach Léo Berlese, que tem o criador do Instituto Conexão Alfa. Antes com Masaru Ogata, hoje segue em trabalho solo, Léo. Isso. O Conexão Alfa é um treinamento que foi desenvolvido pelo Masaru Ogata lá em São Paulo. E quando eu o conheci, fui fazer o curso de formação com ele, conversamos, né? E aí eu apresentei para ele um modelo baseado em outros treinamentos e também no Conexão Alfa de São Paulo, que o daqui é diferente, né? E aí chegamos o Conexão Alfa em função de analisar o que a gente achava que tinha que inserir em outros treinamentos que não tinham, daquele tipo de treinamento de liderança, né, de treinamentos tanto para desenvolver o lado pessoal quanto o lado emocional. A gente colocou muito mais do que tinha de inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, segundo vários outros autores mais modernos, né? Porque esse tipo de treinamento, Leader Training, tem há mais de 30 anos. E ele iniciou com um processo de treinamentos para
pessoas que trabalhavam em marketing de rede, vendendo colchões Keikopato. Olha aí. E se transformou nisso que hoje são vários institutos, mas cada um com a sua peculiaridade, com a sua forma de colocar. E eu sempre digo o seguinte, né, Léo? Nenhum é melhor ou é pior. Eu acredito que todos contribuem. Acho que esse talvez seja o aspecto até que as pessoas que estão nos assistindo podem ter essa ideia. Tudo que for para o bem, eu acho que é bom. É a ideia da religião, é a mesma coisa. Cara, é para o bem, está valendo. Não tem que se discutir se é bom ou se é ruim. Cada um tem sua técnica, cada um tem a sua forma de conduzir um processo e todos são, para mim, eu coloco sempre nos nossos programas, todos têm o seu valor, né? Nós temos institutos muito bons. Em São Paulo, hoje, se não me engano, tem mais de 40 empresas. Aqui tem bem menos, né? E cada um segue uma linha, obviamente. Eles têm algumas questões parecidas, mas um vai mais para um lado emocional, outro mais técnico, né? Cada um tem a sua peculiaridade, mas temos bons institutos. E a gente vê assim pessoas que fizeram no instituto, depois vem fazer com a gente, né? E aí vê, pô, isso aqui não teve lá, que interessante, né? E eu acho muito importante também uma preocupação que a gente tem no Conexão Alpha, que é a continuidade, né? O treinamento de imersão Conexão Alpha, ele faz com que as pessoas tenham como se fosse uma chacoalhada, né? O que tu está fazendo da tua vida? Entende aí que existem neurotransmissores que estão te influenciando e tu pode usar isso de uma forma melhor. Só que isso não é o suficiente para a pessoa promover um grande desenvolvimento na vida. Ela tem que ter continuidade. Então, uma coisa bacana é que as pessoas que fazem a Conexão Alpha, depois dessa chacoalhada, elas têm vários outros encontros, né, que a gente oferta para que elas continuem com foco no desenvolvimento pessoal. Então, a gente tem uma forma de pensar e, por consequência, de agir em função de tudo aquilo que a gente experienciou na vida. A gente vai gravando isso por intermédio de conexões neurais. Então, a gente faz muitas coisas e a maioria das coisas que nós fazemos no piloto automático. Então, depois de uma experiência dessa como Conexão Alpha, a pessoa tem consciência de algumas coisas que não tinha antes e para mudar essa chave, para ter um novo comportamento, ela tem que ter foco durante um período para que uma nova conexão neural seja estabelecida e o piloto automático dela seja modificado. Então, como é importante não só esse treinamento, mas a continuidade. Isso pode ser por meio de leituras, vídeos, encontros presenciais. Tem uma série de recursos que a gente pode utilizar para a pessoa continuar evoluindo. A história até que você fala, um treinamento que eu uso seguidamente, é a história do banho, né? Se você não tomar banho, você vai ficar com mau cheiro. Se você parar de estudar ou parar de ler algo que lhe fez bem, você vai acabar esquecendo e perdendo o efeito que tinha antes. Agora, eu gosto, Léo, quando você falou sobre conexões neurais e você até brinca no treinamento, quando, eu te amo no fundo das minhas conexões neurais, porque o coração é só algo figurado. Então, tudo está aqui, né? A gente tem isso na nossa cultura, né? Essa influência até hoje, né? O símbolo do amor é o coração. Então, antigamente, as pessoas sentiam uma determinada emoção, percebiam essa pressão no peito. Então, por muito tempo se achou que as emoções partiam do coração. Hoje a gente sabe, inclusive um americano já viveu por mais de 1 ano sem o coração. Ele tinha uma mochila que fazia essa função de bombear sangue para os pulmões e para todo o corpo. E nem por isso ele deixou de amar as pessoas, né? Então eu brinco, né, que ao invés de dizer, vou te dizer algo do fundo do coração, vocês deveriam dizer, vou te dizer algo do fundo, né, das minhas conexões neurais, ou da parte mais distal do meu cérebro, no meu córtex. Agora, Léo, até falando sobre essas questões de conexões neurais e entendimentos, existe muito mistério e, ao mesmo tempo, muitas coisas que não são verdade em relação a eu vou olhar para a pessoa nos olhos e assim ela vai entender que eu estou falando a verdade. Certo. Eu vou olhar para um lado e a pessoa vai entender que eu estou fazendo isso ou fazendo aquilo. Sim. O que é mito, o que é realidade em relação a isso? Então, existe uma relação, né, do que a gente faz de movimento provável dos olhos, de gestos corporais, macro, micro e meso também, né? Então, existe uma relação. Só que nem sempre uma pessoa que está
com braços cruzados está fechada para aquela ideia. Ela pode estar com frio, ela pode se sentir melhor assim. Então, existem técnicas, né, que a gente chama dentro da PNL de calibragem para verificar. Aquele movimento que ela fez está em congruência com aquilo que ela está dizendo, né? Existem pistas, né? A gente usa isso como pistas e a gente vai verificar se essa pista faz ou não sentido. Por exemplo, quando alguém faz uma pergunta e a gente tem que lembrar de algo, tá? Existe um padrão de olhar para cima e para a esquerda, tá? Existem pessoas que não seguem esse padrão, tá? E não quer dizer que ela é destra ou canhota, não é por isso, mas muitas pessoas, e isso é inegável, se tu começar a observar isso nas pessoas, tu vai ver que quando faz uma pergunta, ela olha para cima, pode ser para a direita, para a esquerda, ou até mesmo para o centro e para cima. Então, existem, obviamente, né? Existe um seriado chamado Lie to Me, que foi baseado em um treinador comportamental, um estudioso comportamental chamado Paul Ekman. Então, ele foi um dos que começou a estudar o comportamento de pessoas em várias tribos do mundo e a relacionar aquele tipo de gesto com algo que estava acontecendo na sua mente ou que ela estava falando. Então, existe sim uma relação e é muito interessante estudar, entender isso, né? Mas não que a pessoa olhou para um lado X, ela está mentindo, mas isso é uma pista, ó, tem coisa aí. Daí tu faz outras perguntas, investiga isso e tu pode ter algumas informações interessantes a respeito. Nós temos mais 2 minutos nesse bloco, Léo, vou guardar mais questões para o próximo e vou deixar à disposição o nosso Facebook para quem está assistindo agora, através das redes sociais. Comenta aí embaixo, tem alguma questão, a gente vai com certeza observar e, na medida do possível, responder também, se não nesse programa, no próximo. E participe com a gente também no Instagram, no Twitter, compartilhe o vídeo para quem você gosta, que daqui a pouco ouviu aqui algo que pode servir para alguém que está precisando ouvir essa palavra, então, essa frase, esse assunto, compartilha e marca aí a nossa página da RDC TV Digital, onde você também acompanha pela internet. Voltamos daqui a pouquinho para o terceiro bloco do nosso Inteligência Emocional deste domingo. Voltamos com o terceiro bloco do Inteligência Emocional aqui na RDC TV, nesta noite de domingo, recebendo hoje o treinador comportamental e coach Léo Berlese. Você participa conosco através das redes sociais, a hashtag RDC TV Digital e também RDC Inteligência Emocional. Todo domingo, 10h30 da noite, você já sabe, fechando a programação da RDC, tem Inteligência Emocional. É verdade que existe a síndrome do domingo à noite, Léo? Então, tem muitas pessoas, né, que estão condicionadas dessa forma e aí escuta algo que lembra que é domingo à noite e aí pode ter uma resposta positiva ou negativa, né? Eu conheço pessoas que adoram segunda-feira, né? Eu sou um que eu gosto da segunda-feira e tem gente que já dá um resultado, já dá um significado negativo, né? Então, a segunda-feira, a semana que inicia, é um fato, né? E é neutro e cada um experiencia a sua semana e dá significados, uns mais positivos, outros negativos. Se a pessoa adora o seu trabalho, que bom, tá iniciando a semana. Se não gosta tanto, mais uma semana que se inicia. E como é importante a gente ter esse entendimento para que a gente condicione o nosso sistema límbico de forma positiva. Então, para que o nosso sistema límbico, assim como vários órgãos do nosso corpo, né, por exemplo, quando a gente começa a correr todos os dias, existe uma série de transformações fisiológicas no nosso corpo. Se a gente correr meia hora por dia, a gente vai ter lá, depois de 30 dias, dependendo da intensidade do exercício, mas a gente vai ter um aumento dos nossos capilares, aumento da actina e miosina dos músculos, aumento da nossa capacidade cardiorrespiratória e depois desse período eu vou poder correr mais tempo ou mais rápido. O sistema límbico também tem esse sistema de adaptação. Então isso pode ser maravilhoso se a pessoa se acostumar a sentir emoções prazerosas e pode ser terrível se ela se acostumar a sentir emoções negativas, tá? Digamos assim, desprazerosas. Então existem pessoas que se acostumam a ficar ouvindo notícia ruim, a coisas que trazem um significado negativo e o seu sistema límbico se acostuma e aí ela fica uma especialista em sentir esse tipo de emoção. A depressão, em alguns casos, é causada por isso. Às vezes é porque a pessoa não sintetiza lá
complexo B, vitamina B12, vitamina D, e por isso ela não, na sua composição química lá, ela não fabrica, não produz serotonina e ela pode ter depressão. Mas muitos casos de depressão são em função da pessoa não estar atingindo seus objetivos na vida, pelo menos acha que não está atingindo, e aí ela vai produzir com mais facilidade esse tipo de emoção, o seu sistema se acostuma com isso. E aí nós vamos chegar aí num quadro, digamos assim, impressionante, né, de que, segundo a OMS, 1/5 da população mundial está em depressão. 1 em cada 5 pessoas no mundo está em depressão. Então, como é importante a gente entender esse processo, fazer o que tem que ser feito para estimular o nosso cérebro a produzir as melhores emoções. E não adianta fazer isso só no final de semana, tem que ser todos os dias. E aí tem Léo, tem gente que diz, né, no meu trabalho não tem como sentir alegria todos os dias. Aí eu digo assim, pede para sair, pede demissão, exoneração, se for um cargo público, ou muda a tua relação com o teu trabalho. Vai fazer um treinamento, vai ler, vai te informar, entender que é possível que a gente mobilize o nosso sistema límbico e dê um outro significado para isso, e ele passe a sentir prazer com qualquer tipo de atividade, a menos que essas atividades firam com os teus valores, né? Então a gente pode sentir prazer fazendo qualquer atividade, entendendo esse processo. Léo, sabe que eu escrevi um artigo no domingo, aliás, na segunda pela manhã passada, após o incêndio lá do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foi uma analogia que eu fiz, o incêndio do Museu Nacional e nossas vidas. Porque o incêndio tomou conta de tudo, queimou a história, né, do nosso país, história de 200 anos. Porque muitas pessoas, primeiro, nem lembravam do museu até o incêndio acontecer no domingo passado. Ponto. Segundo, aí começaram a dar falta disso. E aí fiz uma analogia que, como na vida, as pessoas também fazem isso. Elas não dão bola enquanto elas têm, ou nem sabem que está lá. Mas quando perdem, passam a analisar, puxa, mas eu tinha lá um museu, nunca fui. E a vida é a mesma coisa, tinha pessoas que a gente acaba não dando tempo para elas, e elas são fundamentais em nossas vidas. Esse é um trabalho onde a inteligência emocional também pode, eu não vou dizer recuperar, mas ressignificar para as pessoas, darem mais valor para o presente do que remoer passado, e principalmente projetar um futuro que a gente não sabe se virá. Sim. Mas enfim, valorizar muito mais essas questões, porque o museu estava lá, agora todo mundo está chorando pelo museu. Eu adoro história, não tive o prazer de ir até o museu, que infelizmente foi né, tendo esse problema na semana passada, esse incêndio. Não tive o prazer, mas adoro história. Quando eu fui outras vezes ao Rio, não fui nesse museu, mas fui a outros, enfim. Fiquei triste, mas fiz essa analogia com a vida, como as pessoas só dão falta quando perdem. E aí tem como fazer algo diferente para que isso não aconteça? Então, excelente analogia. Tá? Uma das coisas que nós trabalhamos nos nossos cursos, não só no Conexão Alpha, mas também dentro do processo de coaching, é a importância da gratidão. Então, algumas pessoas, não todas, né, quando tem a possibilidade de perda, ou quando a gente perde parcialmente, né? Tem gente que às vezes fica um mês com a perna engessada e aí tira o gesso e, que bom que a minha perninha tá legal de novo, já posso fazer tudo aquilo. Sabendo disso, né, como é importante a gente exercitar a gratidão. E essa gratidão, independente ao que seja, pode ser a Deus, aos teus pais, ao teu chefe, ao teu trabalho, a qualquer coisa. Quando eu tenho processamento mental, quando eu tenho sentimento de gratidão, eu produzo dopamina. E se eu faço isso seguidas vezes, o meu sistema vai ficar muito bom em produzir dopamina. Então, como é importante a gente incentivar as pessoas a sentirem gratidão. Tem coisas que eu faço na minha vida que algumas pessoas acham até engraçado, né? Por exemplo, quando eu tomo banho, eu sinto gratidão no piloto automático, porque eu cresci ouvindo a minha avó dizer que não tinha água quente e no inverno ela tomava banho frio. Eu ficava com pena da minha avó, assim, eu tomo meu banho quente, sinto muita gratidão. Às vezes, coisas tão simples na vida que a gente tem, e a gente não tem esse entendimento, não pratica essa gratidão. Então, como é bacana alertar as pessoas o grau de importância que é ser grato, para aumentar o nível de felicidade na vida, né?
Esse é um aspecto muito importante e que às vezes as pessoas não dão bola porque tudo está na mão. Sim. E acabam não tendo essa percepção e como é importante. E isso é recorrente, né, Léo? A maioria dos treinadores comportamentais, as pessoas que têm um pouquinho de conhecimento, elas passam a ter uma gratidão e começam a ver que não eram gratas. Isso é interessante. E isso acaba sendo ritual, né? Eu tenho um ritual inicial na manhã que eu fico um tempo focando nas coisas boas, né, na minha vida. Isso gera uma química que já me deixa pronto para trabalhar. E outra coisa que você fala no treinamento, é importante a gente falar aqui, é aquela história, não adianta, eu sou assim, ou eu estou assim, que seria talvez a fala correta, já que é possível mudar um comportamento ou um sentimento que eu não goste dele. Sim, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim. Síndrome de Gabriela. Então, como é importante, existem pessoas que têm crença que, olha, na minha idade eu não mudo mais também. Então, como é importante, e o próprio treinamento, as dinâmicas de grupo que a gente faz, desfaz esse pensamento. Então, como é importante a gente entender que nós somos o que somos em função de como a gente armazena essas experiências e a gente pode ressignificar, né, e ter outras maneiras de pensar e isso vai refletir nos nossos resultados. Então, como é bom a gente ter consciência disso. E às vezes pessoas precisam de um treinamento para dar uma chacoalhada e ter esses insights para promover essas mudanças. E mais importante ainda do que fazer um treinamento, seja ele qual for, é principalmente a manutenção disso. Conseguir fazendo outros treinamentos, outras palestras, acompanhando, lendo um livro, enfim, mas buscando conhecimento para que possa manter isso, ter um hábito disso na sua vida. Léo Berlese, treinador comportamental e coach conosco aqui hoje no nosso Inteligência Emocional da RDC TV. Lembrando que você participa através da hashtag RDC TV, aliás, RDC Inteligência Emocional, mas aí tem aqui o @RDC TV Digital, onde aí você pode marcar também e vai acabar caindo em nossas redes. Pelo Instagram você curte a página, fica por dentro de toda a nossa programação, no Twitter, no YouTube, RDC TV Digital, você acompanha toda a programação. Já voltamos para o segmento final já do nosso Inteligência Emocional. Passa rápido, né, Léo? Muito rápido. É muito rápido. Já voltamos para o último bloco. Voltamos com o segmento final do nosso Inteligência Emocional. Neste domingo, aqui na RDC TV, já você se acostumando, sempre 10h30, fechando a programação da RDC TV, tem Inteligência Emocional. Recebendo hoje Léo Berlese, treinador comportamental e coach. Léo, o que eu não te perguntei que você gostaria de responder? Então, cada um de nós é o que é em função das experiências que tem. Então, a gente adquire um conjunto de crenças, hábitos, comportamentos e isso está diretamente ligado a quando a gente experienciou aquilo, a gente sentiu emoções e essas emoções podem determinar alguns padrões. Então, por exemplo, se uma criança vai falar na frente da sua turma pela primeira vez e aí a professora fala algo que deixa a criança constrangida ou alguém lá de trás diz, ô idiota, cala a boca, sai daí, não fala bobagem. Isso pode fazer com que essa criança tenha o seu sistema límbico afetado de tal forma que na próxima vez que ela estiver prestes a passar por isso, o sistema vai gerar uma liberação de neurotransmissores, fazendo com que ela sinta medo, né? Então, cada um de nós tem várias barreiras, medos, limitações em função das nossas experiências, porque não fomos educados da melhor forma. E a dica interessante é que a gente pode reverter isso. Existem técnicas, né? Existem técnicas onde não é de uma forma racional, dizendo para a pessoa que não tem problema ela falar em público, que não vai acontecer nada, que ela não vai se machucar. Não é assim. Então, a gente tem que entender esse processo, particionar essa dificuldade e ir acostumando o sistema límbico aos poucos, ou com um especialista que aí vai mexer na submodalidade daquela memória, vai fazer com que a pessoa modifique como aquilo está armazenado e aí não vai gerar aquele medo. Às vezes é uma crença também que a pessoa tem e aí se tu consegue mexer nessa crença, vai mexer no comportamento também. Então, como é interessante a gente saber fazer perguntas poderosas, perguntas que geram uma reversão de pensamento para a pessoa ter um comportamento diferente. Então, a dica é essa, assim, né? Procure, busque, estude mais sobre inteligência emocional. Às vezes é uma coisa muito simples, mas que está atrapalhando a pessoa por anos na vida e é uma coisa muito simples de resolver.
Isso vale a história aquela do velho do saco, quando eu não sei se quem está assistindo teve isso, mas eu cresci com o velho do saco. Olha, cuidado que o velho do saco te pega. Você cria primeiro um estereótipo do velho do saco, você vê um velhinho, coitado, com um saco na rua lá carregando, você vai ficar com medo dele por essa crença que foi colocada. Eu vejo que a gente na educação infantil está evoluindo muito hoje, até na letra das músicas, né? Hoje em dia já não se canta mais Atirei o Pau no Gato, né? Pobre do gato. Mas tem coisas horríveis, do tipo, tua mãe está na roça, teu pai foi trabalhar e quem é que está me cuidando? Né? Então, é muito importante a gente ter, eu diria nem muito importante, deveria ser obrigatório para pais, para professores, né, antes de exercerem essas funções tão importantes, fazerem um curso, fazerem um treinamento de inteligência emocional, de PNL, de coaching, para dar mais importância para essa comunicação. Às vezes um pai que ama o seu filho não tem consciência que uma comunicação que ele faz está limitando o seu filho. Uma dica para pais muito interessante assim é, quando for elogiar o filho, elogia em nível de identidade. Né? Meu filho, como tu é inteligente, como tu é esforçado. E quando for um feedback negativo, vai no comportamento. Olha, filho, nessa questão aqui não foi bacana, deveria ter feito isso ou aquilo. Jamais chamar de preguiçoso, desatento, burro e coisas assim. Porque isso vai fazer uma interferência, né, na mente dessa criança e isso vai gerar uma consequência na sua vida adulta. Então, muitos pais, às vezes, que fazem uma repetição da educação que receberam, não se dão conta de coisas limitantes que estão proporcionando para os seus filhos. Léo Berlese conosco aqui no nosso Inteligência Emocional, que agora, Léo, no final do nosso programa, a gente já tem como hábito, nesses 2 meses de Inteligência Emocional aqui na RDC TV, nasceu junto com a nossa TV, a gente tem o hábito de, no final, passar dicas para quem assistiu o programa, está lá em casa agora, quietinho, lá no sofá, na cama, enfim, está assistindo o programa, se identificou com alguma coisa que a gente falou e quer realmente fazer algo agora, imediato, quer aproveitar o tempo dele, o presente que ele tem, que é o tempo de vida. Que dica dá para a gente dar agora para essa pessoa que nos assistiu? Então, tem várias dicas. Rituais, né? Rituais para melhorar a nossa, entre aspas, vibe. Né? Então, olha que coisa interessante. O nosso sistema límbico, o nosso sistema racional, um influencia o outro. Então, eu posso decidir agora que eu quero sentir melhores emoções. Então, se eu parar um tempo, me concentrar e pensar numa coisa muito bacana, alguma coisa que meus filhos fizeram e que eu achei legal, mesmo que isso não esteja acontecendo agora, o meu sistema límbico vai ser afetado. E se eu acostumar ele a fazer isso várias vezes, ele depois acaba fazendo isso no piloto automático. Então, quando a gente tem foco em melhorar o nosso estado emocional, a gente dá melhores significados para as coisas. Já deve ter, você de casa já deve ter tido esse insight, que quando a gente está super bem, tem um problema, a gente pensa, não dá nada, isso é só um probleminha. E quando a gente está triste, acontece aquela mesma coisa, isso é um problemão. Ou seja, o grau de dificuldade que a gente dá para os problemas tem a ver com a nossa experiência de vida, mas também com as emoções que a gente está sentindo no momento. Então, como é importante a gente ter coisas que nos lembrem, né, de fazer uma verificação emocional, como eu estou me sentindo agora. E se eu não estiver me sentindo bem, né, eu vou fazer algo para mudar isso. Ou quando a gente vai entrar numa reunião, vai ter um evento importante, alguma coisa, a gente se conscientizar como estou me sentindo. É possível reverter, se tu não está se sentindo bem, passar a se sentir bem e aí encarar aquilo para dar os melhores significados e ter uma melhor performance. Então, é muito importante ter esses rituais. Pode ser o ritual de agradecimento. Uma outra dica muito bacana é elogiar pessoas. Né? Então, quando a gente tem o foco em dar elogios sinceros, a nossa mente muda e a gente fica prestando mais atenção nas coisas boas das pessoas. A nossa percepção de realidade muda também. O mundo é um só, mas cada um tem a sua percepção em função das suas experiências e essa é uma dica que muda a percepção de realidade das pessoas. Então é legal o teu exercício, elogiar 5 vezes o teu marido por dia, o teu filho, o teu colega de trabalho. Isso vai fazer com que tu tenha no teu piloto automático esse hábito de enxergar pontos positivos. Numa relação, né, afetiva, quando um começa a enxergar mais os defeitos dos outros, aquele gatilho emocional que o outro é para ele na sua mente
vai perder a sua força. E quando a gente tem foco nas coisas boas, melhora. Então, como é importante também a gente ter esse entendimento e focar naquilo que vai ser melhor para o nosso estado emocional. Sem dúvida, eu acho muito legal, Léo, e você citou isso já alguma vez, numa palestra, num workshop, eu acho legal contribuir também com o nosso telespectador, que é aquela história quando se quer, né, estabelecer, e seja no campo profissional, no campo pessoal, quer fazer uma DR, entre aspas, com o seu profissional ou com seu companheiro, sua companheira, faz uma lista das duas coisas, né? Não aponta só o negativo. Eu diria foca mais no positivo. Né? Então, como começa é com positivo ou começa com negativo? O que é melhor? Com positivo, aí vai para o negativo e depois volta para o positivo, para fazer o sanduíche. Existem dinâmicas de casais que são muito emocionantes, que é assim, um prepara uma lista para o outro respondendo a pergunta, por que eu te amo? E aí tu vai, eu te amo por isso, por isso, por isso, e depois um lê para o outro isso. Acaba os dois chorando, se beijando, se abraçando. Como é legal ter foco assim nas qualidades das pessoas. Isso melhora a nossa inteligência emocional. Que legal. Bom, a gente tem ainda mais 3 minutos, Alex, é isso? Mais 13 minutos. Léo, para a gente fechar, cada vez mais, isso não é de agora. No passado já se fazia isso, mas não sabia que estava se fazendo isso, que é a resiliência. E hoje se fala muito, virou moda a resiliência. Mas isso é uma atividade que a inteligência emocional também pode ressaltar nas pessoas, que está lá guardada e daqui a pouco de observar algo negativo e não, mas só um pouquinho, eu posso fazer disso aqui algo positivo. Claro. A resiliência está no cerne da questão da inteligência emocional, né? É um termo que veio da física, a resistência dos materiais em voltar ao seu estado original depois de sofrer uma pressão, alguma coisa assim. Então, o tempo inteiro nós oscilamos no nosso estado emocional. Então, quando a gente sente raiva, alguma emoção não muito prazerosa, como é bom a gente ter consciência disso e voltar o mais rápido possível para a nossa vibe positiva, digamos assim. Então, como é importante a gente ter consciência e ter planos de ação para isso. E uma metáfora que eu gosto muito é que a gente deve consertar o nosso telhado em dia de sol, não quando está chovendo. Então, eu devo ter um plano de ação para quando eu estiver com raiva, por exemplo. Quando eu estiver com raiva, é bom que eu não me comunique com as pessoas, é bom que eu entenda que a minha comunicação pode gerar um estresse, pode gerar um desgaste nessa relação. Então, é bom que eu tenha planos de ação para quando a minha emoção não está da melhor forma. Então, quando uma pessoa tem esses planos, ela volta o mais rápido para a sua vibe positiva. Então, que seria a resiliência, essa capacidade de voltar. Né? Mais uma dica aí no final, né? Tinham terminado as dicas do Léo Berlese, veio uma no final aí com essa questão da resiliência. Léo, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no nosso Inteligência Emocional. Repito a minha gratidão a você. Né, o início dessa minha caminhada de querer saber mais sobre inteligência emocional começou lá em 2012 com você, lá com Conexão Alfa. Te agradeço muito por tudo que você já me passou, você e outros mestres que estiveram ao teu lado, mas principalmente a você, que foi o percussor desse trabalho. Gratidão pela presença e conte sempre com a gente, com esse trabalho maravilhoso. Parabéns pela influência em pessoas que você exerce, cara. Muito obrigado. Gratidão pelo convite. Coisa boa conversar e levar para pessoas que já sabem isso e que reforçam, e também para pessoas que não têm esse conhecimento, como é bom a gente fazer essa influência positiva na vida das pessoas, e a nossa sociedade está precisando de mais inteligência emocional para a gente resolver os nossos problemas sociais. Então, gratidão também por essa oportunidade. Valeu. Muito obrigado. Grande Léo Berlese. Léo, só antes me passa aí os contatos. Quem gostou do papo, quer entrar em contato com você, como é que faz? Em todas as redes sociais, né? Só digitar Conexão Alfa, o Léo Berlese vai chegar na gente de alguma forma. Deixando um convite para quem quiser assistir uma palestra sobre inteligência emocional, pelo menos 2 vezes por mês. Entra nas nossas redes sociais que a gente dá os serviços, horários e dias para potencializar essa competência tão importante aí na nossa vida, que é a inteligência emocional. Maravilha. Léo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Gratidão, valeu. Obrigado pela presença. Léo Berlese, treinador comportamental, coach lá do Conexão Alfa. Uma gratidão muito grande receber e ter esses conhecimentos hoje aqui no nosso programa, que volta no próximo domingo, 10h30 da noite. Nosso encontro já está marcado com mais inteligência emocional. Uma boa noite, um grande final de domingo, uma excelente segunda-feira. Até semana que vem. Tchau.
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.